Bom dia, amigos do Vem Club. Estamos aqui reunidos novamente, começando um ano novo, 2026, na presença do Dr. Bono Fukushima, um grande amigo de muitos anos, que vem hoje nos compartilhar também o seu congresso. E o Dr. Álvaro Galvão vai nos apresentar um tema muito importante, faz parte da nova discussão que nós vamos ter agora, de novos estudos, novos artigos sobre as técnicas mistas e compartilhadas. Como sempre, vamos começar com a nossa oração e eu quero convidar vocês, então, para elevar o pensamento para Deus um pouquinho e eu vou ler para vocês uma partezinha da carta aos Filipenses, que o apóstolo Paulo escreveu para os Filipenses, falando um pouco sobre a humildade cristã. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão de espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Bom, é, nossa orientação do Vem Club desde o início tem sido cristã. Todos que acompanham a gente sabem que a gente pede para o Espírito Santo nos iluminar. E dessa forma a gente quer começar o nosso novo ano com uma atitude de serviço. Serviço para que possamos ajudar os colegas e ajudar pacientes no nosso intuito. Essa é a nossa visão, nosso pensamento principal, e por isso a gente quer pedir, então, que o Pai nos abençoe, nos ilumine, coloque palavras na nossa boca e nas nossas atitudes, para que a gente consiga ser um representante de Cristo aqui na Terra. Um feliz ano 2022, 26. Vamos começar agora. Doutor Álvaro Galvão, com você a palavra. Bom dia a todos, muito bem-vindo a esse novo ano. Desejo um ano de trabalho, um ano de sucesso, um ano de prosperidade e de comunhão e, ao mesmo tempo, de paz entre todos. E que todos possamos ser capazes de aprender, capazes de ouvir, capazes de entender o que passa no coração de cada um que nos encontra no dia a dia. Tá? Bom, vamos começar com uma vinheta. Então, eu vou começar apresentando o trabalho e hoje vamos ver se a gente vai conseguir. Ele está a tela cheia para vocês? Tá, está no último slide. Oi? Está no último slide. Está o PESC, vamos para o primeiro. Muito bem. Como eu falei, esse artigo faz parte de um grupo de artigos que falam a, sobre técnicas híbridas, e este aqui é um artigo chinês, que foi publicado recentemente. Trata-se de um estudo retrospectivo, e ele fala sobre o uso de duas técnicas associadas. E ele é um estudo que foi feito num único centro,
em um hospital central na cidade de Jinan, na China, e ele é de 2019 a 2021. E ele faz um estudo bem detalhado de mais de 2.000 casos, como mostra aqui, 2.118 pacientes, 2.324 membros, em que existe associação das técnicas. O objetivo do trabalho em si, desse artigo, foi avaliar a eficácia e os resultados clínicos do tratamento híbrido feito com essas duas técnicas. E também avaliar o sucesso e a recorrência, uma vez que duas técnicas que já são conhecidas pudessem trazer melhores resultados quando associadas. A prospecção que foi feita é porque já se tem a percepção de que, na prática, existe um sinergismo quando você associa duas técnicas, uma vez que cada uma das técnicas que são elaboradas vão tratar de tipos de vasos diferentes, então você pode não usar a única ferramenta para todos os vasos, para todas as formas de tratamento. É bem sabido que dentro da medicina, a gente costuma até falar, para quem tem martelo, tudo lhe parece prego. Ou seja, se nós temos só uma única ferramenta, nós vamos tratar tudo com uma única ferramenta, isso não vai dar certo. Então, é mais viável que nós saibamos usar uma ferramenta, uma técnica para cada tipo de vaso, para cada tipo de situação, e esse trabalho avaliou a curto e a longo prazo. E o método usado foi realmente retrospectivo. Esses pacientes que foram incluídos eram pacientes CAP C2 e C6, avaliavam-se varizes tortuosas, veias que eram associadas à safena e também comprometimento da safena. Foi feita uma separação, pacientes tinham que ter considerado volume de tamanho dessas veias e também refluxo acima de 1 segundo, que é o considerado refluxo patológico. As avaliações deles, pelo fato de ser na China, talvez tenham considerações diferentes. E eles fizeram realmente, além do Doppler, exames pré-operatórios, angiografia, que é a flebografia. Então, assim, uma situação que a gente costumeiramente não faz, mas porque são culturas e processos diferentes de avaliações. A espuma usada e o procedimento preparado por eles são muito semelhantes ao nosso. Então, mesmo na China, foi feito uma técnica usando a técnica de Tessari. Eles não colocaram qual é o percentual dessa diluição, se é 0,5, se é 1% ou 3%, mas a proporcionalidade que eles usaram é uma proporcionalidade muito semelhante ao que nós usamos, 1 para 3 esclerosante. E o esclerosante deles, diferente do nosso polidocanol, ou que na Europa se usa o STS, aqui eles usaram uma chamada Lauromacrogol. É uma diferença de nome, provavelmente fabricante, mas da mesma forma, detergente que produza espuma. O tratamento todo dele foi feito sob anestesia local, punção guiada por ultrassom, e a ablação foi com o uso do laser de 1470, sempre usando técnica de punção de Seldinger e usando catéter. As fibras que eles usaram semelhantes às nossas, não colocaram durante o trabalho se era de 600 ou 400 micras, mas de qualquer forma a potência eles relataram, o lead eles relataram, e o posicionamento foi o posicionamento mais comum, que é 2 centímetros abaixo da junção, preservando a epigástrica inferior. A tração da fibra é uma tração regular, que nós também usamos, de 0,5 a 1 centímetro por segundo. O pós-operatório deles, muito semelhante ao que nós fazemos, o acompanhamento um pouquinho mais restrito em relação ao uso da meia, foi usado meia por 7 dias, e também eles fizeram o uso de rivaroxabana nos pacientes no pós-operatório. Pacientes que tinham feridas, tinham cuidados naturais com as feridas, e esses pacientes, durante o pós-operatório, foram acompanhados por um longo período, por isso que o nome do trabalho é o acompanhamento a longo prazo mesmo. Então, a média de acompanhamento foi de 41,3 meses, as consultas ambulatoriais e também contatos telefônicos para avaliar critérios de dor. A avaliação e eficácia foi feita através para conhecermos como é o resultado. Esses pacientes vinham até 12 vezes no pós-operatório para esse acompanhamento. Eles mostram até que eles faziam Doppler com 1 semana, Doppler com 6 meses e Doppler com 1 ano, para avaliar o estado geral daquelas veias tratadas. O índice de sucesso deles foi avaliado, depois a gente vai comentar, de uma forma diferente.
Mas isso aqui só para relatar a história do trabalho, do, do artigo, como foi feita a pesquisa. A idade dos pacientes variou bastante, desde 91 anos a 19 anos. É, hum, houve relativamente uma quantidade grande de pacientes que ficaram internados de um dia para o outro, nem todos os pacientes têm alta no mesmo dia. O diagnóstico primário para conduzir o tratamento desse paciente foi veias varicosas, mas também havia situação de compressão de veia ilíaca, pacientes que tinham flebites, pacientes com úlcera, e só foi excluído os pacientes que tinham trombose. A razão da exclusão, ele não fala especificamente, mas provavelmente que eram pacientes que pudessem potencialmente trazer outras tromboses complicadas, mas eles estavam exclusos desse trabalho, pacientes que tinham trombose venosa. Então, esses 3,8% dos pacientes, que eram 89 pacientes, acabaram sendo excluídos do trabalho depois. O resultado deles chamou muita atenção, que assim, o resultado imediato, que era uma avaliação pós-operatória, pós-ablação térmica, perdão, era se a veia safena estava fechada. E eles confirmaram que 100% das veias safenas após a passagem da fibra estavam fechadas. Então, isso chama muita atenção, porque no trabalho a gente vai entender que esses percentuais fazem diferença lá na frente para terem bons resultados. Vejam que eles usaram de 12 a 18 watts para o tratamento dos vasos. Então, um pouco acima do que nós costumamos usar aqui também. Para avaliar a eficácia, foi colocado nos pacientes uma avaliação do sucesso cirúrgico, os sintomas que haviam de 1 a 12 semanas, 1 a 12 meses, perdão, após 12 meses, qual eram os sintomas, e sinal de refluxo que pudesse haver com 1 semana e com 1 a 12 meses. Por isso, os critérios de realizar o Doppler dos pacientes no período pós-operatório. Aqui é relacionado aos sintomas dos pacientes no pós-operatório, que era um segmento para poder entender a longo prazo como eram os resultados desses pacientes da técnica híbrida. Então, eles avaliaram os critérios de dor, de veias varicosas, edema, pigmentação. Chama atenção que eles tiveram pouca pigmentação, até para quem usava espuma. Não relataram se havia drenagem desses vasos, e sim apenas acompanhamento. Induração, inflamação, e esses critérios foram avaliados. Os pacientes que tinham ulcerativas, todos fecharam, veja, 2.118 pacientes, todos tiveram fechamento das feridas após esse tratamento. Com relação ao segmento de 1 a 3 anos, então veja bem, a gente tem aqui o segmento de 1 a 12 meses, de 1 semana a 12 meses, aqui de 1 ano a 3 anos. As dores realmente, depois de 1 ano, cessaram bem. Se nós compararmos com os primeiros meses, as dores ainda estavam presentes. Compararmos a presença de veias varicosas no segmento de longo prazo, então ele realmente fez uma diferença muito grande. A pigmentação foi reduzindo, induração, a presença de úlcera também, e a terapia compressiva seguida em alguns pacientes. É interessante que ele coloca que nesse final de 3 anos, não há nenhuma lesão grave nos pacientes, então nenhuma complicação grave, nenhum sintoma grave. Alguns sintomas leves, como pigmentação, sintomas leves, como pequenas varizes residuais ainda. O comparativo, então, de curto prazo e longo prazo, agora que eu estava abrindo e fechando os dois slides, aqui dá para a gente ver que realmente, assim, houve uma regressão significativa dos sintomas, regressão significativa da inflamação, da induração, da úlcera e da dor que os pacientes referiam nesse segmento a longo prazo. Bom, ele não é um trabalho muito longo, ele é um trabalho retrospectivo, mas ele traz essas conclusões que cabe uma discussão para que a gente possa depois conversarmos aqui. A combinação desses dois métodos, ele mostrou alta eficácia, segurança e resultados a longo prazo, com uma excelente taxa de fechamento da veia safena, excelente taxa de fechamento das veias que foram esclerosadas. A ausência de complicações graves, a longo prazo é consistente o mecanismo de ação da espuma esclerosante associada
com o uso do laser, porque fecha a cabeça de pressão. Então, assim, chama muita atenção essa taxa de sucesso. A necessidade de tratamentos repetidos foi baixa, então provavelmente foi só esclerose, porque o fechamento do laser foi considerado super eficaz. As limitações que houveram foram limitações pequenas por causa da sonografia. Tiveram alguns pacientes que não conseguiram ter segmentos, ele relata depois ali. E o acompanhamento individualizado foi o que seguiu como orientação, porque ele não fala também de taxa de recidiva em 3 anos, mas ele relata que a associação de técnicas realmente é muito importante. A reflexão que cabe no trabalho é que esse estudo reforça a viabilidade e eficácia de um tratamento híbrido de espuma esclerosante e laser. Então, é uma somatória muito bem-vinda, né, com resultados duradouros, baixa incidência de complicações, embora ressalte a necessidade de mais pesquisas. Esse é um único trabalho, mas na prática clínica, cada um de nós poderá discutir aqui como é elaborado o nosso dia a dia. Obrigado pela atenção e esse era a nossa apresentação e agora nos cabe a discussão para que nós possamos Muito bem. Vamos trazer começar pelo a nosso tona. convidado de honra aí, Dr. Rodrigo Bono Fukushima. Quero que tu faça tuas considerações. Depois eu vou pedir para a doutora Daiane, doutora Nara, doutor Marcondes, doutor Álvaro e eu. Bernardo, obrigado pelo convite. Galvão, obrigado pelo convite. E primeiro que é uma honra estar aqui com vocês. E eu sempre levanto a bandeira, né, que na nossa vida a gente tem alguns pilares que é estudar, trabalhar, cuidar da saúde, cuidar da família. E vocês prezam por tudo isso. E olha, eu tô de boca aberta como vocês conseguem manter um clube de estudos, né? Já há tanto tempo, desde a pandemia, e a gente sabe a dificuldade que é. Acabei ontem à noite lendo o artigo que o Álvaro me passou e eu anotei aqui algumas considerações, então, para passar. O primeiro que eu achei o estudo, os pontos positivos dele, um estudo muito grande, né? Mais de 2.000 pacientes acompanhados por 3 anos. Isso torna o estudo muito significativo. Por outro lado, ele é um estudo retrospectivo, né? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que levar em conta. É, Acho que o uso da espuma associado com o laser endovenoso, ele mostra cada vez mais o caminho que a Nara tem razão já há mais de 10 anos na técnica dela, que ela descreve do TETA, que é justamente o tratamento das tributárias, também em associação com o eixo safeno, com laser, depois complementando com a espuma. Vantagem disso, você diminui muito o número de incisões, então o resultado estético acaba sendo muito legal. O tempo do procedimento é menor, e aí o estudo fez todos os casos, né, mais de 2.000 pacientes, com tratamento com anestesia local. E isso, se a gente for pensar na flebectomia, e vocês que me conhecem sabem que eu sou super fã da flebectomia ainda, a gente não conseguiria fazer tantos casos só com anestesia local. Outra coisa é que na hora que você faz a espuma nessas tributárias, você trata aquele reservatório de refluxo. Então, acho que tem aquele estudo japonês, que eu acho que já até foi discutido aqui por vocês, que mostra a vantagem de você tratar essas tributárias em associação, que você tem um resultado, a longo prazo ainda melhor. Agora, depois que a gente amacia, vamos dar uma batidinha no trabalho também. Algumas coisas que me pegou aqui, né? Primeiro que ele não é um estudo comparativo. Então, ele é um estudo retrospectivo, unicêntrico, de acompanhamento de mais de 2.000 pacientes. Então, ele não consegue mostrar a superioridade da técnica em relação a outras. No máximo, ele fala que a técnica é segura e viável, porque ele não tem nenhum eixo nenhum braço de comparação. Em relação à espuma, o Álvaro comentou, mas faltaram muitas informações, né? Realmente, eu até fui atrás, eu não conhecia esse nome que ele falava no estudo, mas é o polidocanol mesmo, né? Mas ele não fala se usou oxigênio, CO2 nessa mistura. Ele fala dessa proporção de 1:3, mas não fala da concentração e não fala do volume máximo, o volume que foi usado em média em cada paciente. Obviamente a gente sabe que isso interfere tanto na segurança, pigmentação, risco de trombose, apesar deles não terem tido nenhum caso. E acho que pode ter a avaliação de pigmentação, a avaliação de outras complicações, por exemplo, de trombose, ele não fala se teve um segmento
para avaliação efetiva do risco de eventos tromboembólicos, né? Então, não ficou muito claro para mim se isso foi um fato que eles realmente avaliaram. Mas basicamente, trabalho muito bem feito, né? Um número de pacientes muito grande. Na minha prática, eu ainda não faço tanto desse jeito, né? Eu associo espuma, associo laser, associo a flebectomia, mas muito pouco de espuma nessa quantidade que eles fizeram. Bom dia a todos. Álvaro, parabéns pela apresentação, por trazer esse artigo para nós. Parabéns, Nara, pela escolha do assunto, porque realmente é impressionante, né? Um trabalho com um N desse tamanho na nossa área é uma coisa que nos chama atenção e a gente precisa, assim, olhar e considerar. Eu sou do time do Bono também, eu ainda ainda gosto bastante da flebectomia para determinados casos. Mas a gente sabe que a espuma tem crescido, tem tido cada vez mais espaço, tem aqui no Brasil falando, né? Em Europa a gente sabe que mais ainda, mas em Estados Unidos também. Mas aqui no Brasil ela tem ganho espaço, ela tem crescido, eu acho que a curva de aprendizado da espuma, que no início se tinha muito medo, né, de complicações, ela tem melhorado. Acho ainda que não é uma técnica assim para todos os casos e todos os pacientes, mas sim vem ganhando um lugarzinho no coração, acho, todo mundo que faz flebologia. Ótimo dia a todos. Parabéns, Álvaro. Muito bom a apresentação. Você resumiu bem o artigo, assim. E uma coisa que, assim, eu acho que é importante assim, a gente falar, acho que é a forma que foi feito, né? Porque eu acho que assim, o que me chamou a atenção nesse artigo foi justamente, Bono pontuou muito bem, ele falou exatamente, ele pensa igual a mim, assim, a questão de, ele é um trabalho grande, mas é um trabalho retrospectivo. Porém, a gente não pode deixar de ver que foi um acompanhamento longo, né? Foram 3 anos de acompanhamento. E o que me chamou a atenção nesse trabalho, assim, foi justamente a questão de diminuir as complicações da espuma. Porque como é que eles fizeram o tratamento dos pacientes? Eles fizeram a aplicação da espuma no tronco safênico e nas vias tributárias e depois passaram a fibra de endolaser. E dessa forma, trazendo aquela sinergia que o Álvaro falou, né, que a gente aprendeu muito com o professor Cazu, né, que 1 mais 1 é igual a 3. Porque aí tira as complicações do esclerosante. Eu acho que é muito menos sobre falar o aumento da eficácia do endolaser, porque a gente sabe que isso já é muito bem pontuado para a safena, mas é muito mais sobre diminuir as complicações da espuma. Porque dos dados que, assim, que me chamaram bem a atenção foi. Ele não falou de recidiva, Álvaro, mas ele falou da reintervenção. Acho que é por isso que eles não tiveram a recidiva, porque eles acompanharam os 3 anos, aí eles fizeram reintervenções. Então, no primeiro ano, chegaram a fazer reintervenção em 122 membros. E nos últimos 2, 3 anos, reinterviram apenas em 16 membros. Então, já vem um ponto positivo aí para a associação, a diminuição da reintervenção com espuma, né? Aí, a segunda vantagem do uso do endolaser junto com o tratamento da espuma é diminuir as indurações por espuma porque enduramento eles tiveram em 2,5% dos pacientes no primeiro ano. E depois isso caiu para quase nada em 3 anos, que a gente sabe que a pigmentação, que o enduramento ele tende a desaparecer, assim também como a pigmentação. Um outro dado que me chamou a atenção foi que diminuiu muito a pigmentação com a espuma também, porque eles tiveram só 3,7% de pigmentação. Geralmente a gente espera 18% de pigmentação com a espuma, né? Então, o que me chamou a atenção foi justamente que a associação do endolaser diminuiu as complicações de espuma. E um outro dado que eu achei interessante é que eles usaram a rivaroxabana, né, 10 miligramas, e uma vez, eu lá na Itália, quando eu fui dar um curso lá na Itália, no serviço do Giovanni, ele me trouxe uma informação bem interessante, que ele utiliza, claro, off-label, a rivaroxabana, nos pacientes que ele faz espuma, pela ação anti-inflamatória dela, porque eles
percebem lá na Itália que diminui a inflamação, então diminui os sintomas na primeira semana, diminui a redução da drenagem de escleros também e diminui a pigmentação. Mas isso é off-label, é uma conduta que eles fazem lá na Itália. E eu vi que aqui nesse trabalho eles fizeram também, né? Então, eu acho que são assim, se a gente for ler esse artigo, se a gente focar que ele é um retrospectivo, que ele é um artigo que não foi bem escrito, a gente vai perder uma informação muito rica que ele traz da prática do uso da espuma com o endolaser. Foi isso que ele me chamou bastante atenção. Obrigada. Ô, Nara, posso até puxar o gancho aí da Rivaroxabana com você? É, me atualizem se eu tiver desatualizado. O uso da Rivaroxabana até como quimioprofilaxia para trombose ainda é off-label. É, eu uso na minha prática para casos de Caprini alto, mas a recomendação até onde eu tenha conhecimento é com heparina, né? Com Clexane. E também tinha visto essa questão do Rivaroxabana, eu não sabia disso que você me falou, achei bem interessante. Mas você tem alguma novidade do uso da Rivaroxabana como quimioprofilaxia para trombose? Eu vou só tem informações da cirurgia de quadril, cirurgia de joelho. Para varizes não tem, né? Não. Não é off-label também, tá? Nem para variz, nem para nenhum procedimento. Tá. Eu Excelente. apresentei no IMAP um artigo que me deu um trabalheira para fazer. Estudei 200 e poucos pacientes varizes com risco de trombose pós-procedimento, usando Rivaroxabana e comparando, né? E no final, o Ramaciotti, isso tudo é off-label, né? Não tem valor o estudo. Claro, tem valor pelo estudo, né? Mas não adianta a gente usa como off-label ainda, né? Não sei por que demora tanto, né, Bono? Ah, é um trabalho muito difícil de fazer. É um O N N tem que ser muito gigantesco. grande. É O um N é N. gigante. Acho que, Pois acho que não sei se alguém vai fazer esse trabalho um dia. É muito trabalhoso. Dá muito gasto, né? para fibrilação atrial, essas coisas, tudo ele já tem, né? Por que para varizes? É porque o custo é alto e o Xarelto já perdeu a patente. O A N tem que ser grande. fibrilação atrial é muito mais prevalente, né? Eles usam direto, é mais fácil de fazer mesmo. Bom, vamos seguindo na fila. Marcondes, valeu. É, Marcos. muito bem, Alvo, parabéns. Você conseguiu sintetizar bem, mas é um estudo fraco, né? Assim, o termo é esse mesmo, estudo retrospectivo, né? Apesar do volume, mas ele deixa um recado importante que você tem que ter medo do médico que só usa uma técnica. Aquele cara que só fala, eu só faço espuma, ele é um cara perigoso, né? Assim, ele não deve ter tanto sucesso. Então, é um estudo que fala em associação de métodos que é muito interessante. Agora, por ser retrospectivo, ele deixa um pouco a desejar, né? Esses dados da pigmentação, da induração, assim, são muito baixos, né? A gente que faz eventualmente um caso ou outro, a gente vê que porque a espuma é danada. Tecnicamente ele fazer, depois que ele bate um espuma numa safena, ele passar um catéter, olha, o cara é artista, né? Assim, porque não é muito fácil, a safena entra num espasmo violento, quem faz espuma em tronco de safena sabe disso, mas outra coisa, se o paciente fica muito em repouso, o risco de tromboembolismo aumenta muito, porque a espuma é um método ambulatorial. A espuma não é um método de você deixar o paciente internado. Então, parece que ele fez com ambulatorial, né, Álvaro? Tudo ambulatorial. Não, Tudo não, não, ambulatorial. desculpa, perdão. Ele fez hospitalar. Inclusive, É. a maioria dos Mas as pacientes tiveram alta no reintervenções, outro dia. ele fazia, a reintervenção era ambulatorial e a Não, anestesia e o local, procedimento né? principal era ambulatorial? Era, Não, era hospitalar. Hospitalar. com anestesia local. Com anestesia local. O paciente ficava internado um dia. E as indurações, professor, foi das tributárias, porque ele tratava Isso. tributária também. Porque, então, assim, só para encerrar, a gente fala em tributária com safena doente, eu lembro do estudo do Pitaluga, né, que eu tive lá em Nice vendo ele operar, ele tira as colaterais e a safena quase que acaba com o refluxo que ela tem, porque ele advoga uma coisa que eu acho uma bandeira. Refluxo não é doença, né? A gente achar que tudo que tem refluxo a gente tem que tratar, isso não é tão verdadeiro assim. E
Então eu fico com esses comentários. Achei o estudo fraco, apesar do N grande, né? Mas lá na China tudo eles fazem é muito grande, né? É gente demais morando no mesmo lugar. Bom, é, respondendo aí as situações, isso aí, Marcondes, a gente até aprende a dar um nome que é fluxo retrógrado, né? Fisiológico. Então, realmente, a gente tem que saber lidar com isso, porque às vezes a gente tem as perfurantes mais abaixo e o fluxo vai ser no sentido distal. E isso não seria um refluxo, e sim uma reentrada do fluxo. Bom, como todos falaram, por ser retrospectivo, ele é uma análise, né? Então, ele faz uma revisão daquilo que foi trabalhado num determinado centro com uma determinada cultura. O processo de ter é, condição híbrida, eu acho que nós aprendemos a fazer isso também. Você comentou ali sobre funcionar a safena depois de ter passado. Eu acho que isso é quase impossível, né? Eu vejo sempre a necessidade de o laser ser passado antes, ter funcionado essa fena, porque ela ainda não está contraída pelo uso da espuma. E depois, eu acho que no trabalho ele não consegue, eu procurei reli, ele não fala qual que foi que entrou primeiro, porque provavelmente não havia uma descrição que foi Ele fez usada. o Seldinger, ele fez a punção com Seldinger, ele injetou polidocanol na safena e aí indo para as tributárias e depois ele passou a fibra. Foi assim. Tá? Então, assim, Mas a safena estava puncionada já já. estava puncionada, porque puncionar uma veia pós espuma realmente é mais do que um artista, né? Então, assim, ontem mesmo eu fiz um caso que envolveu as três técnicas: espuma, flebectomia e laser. Então, assim, foram 7 horas de cirurgia em dois cirurgiões vasculares. Fazia dias que eu não operava uma cirurgia tão longa como a de ontem. O paciente tinha sido operado 2 vezes já, tinha muita flebite, então, assim, realmente não tem pontos que a gente não consegue acessar. Mas como tinha um refluxo grandioso, safena enorme, tinha que haver a ligadura de safena mesmo que a gente passasse o laser. Bom, eu acho que o trabalho reforça a ideia de nós continuarmos no processo de associação de técnicas e buscar sempre olhar para que cada vaso vai responder melhor a uma técnica e os pacientes vão ter realmente essas técnicas, essas condições, essas apresentações diferentes. Mas sempre ficarmos atentos ao que vem de novo em relação a esses protocolos que possam ser como o uso de medicamentos anticoagulantes no pós-operatório. Realmente, as varizes, nós no Brasil não somos muito adeptos a usar anticoagulantes, eu acho que porque a gente também trabalha com o uso da meia, deambulação precoce, então a gente usa outros métodos. Esse é o comentário do artigo, mas é um passo inicial. Nós temos mais 2 artigos aí pela frente que vão falar sobre técnicas híbridas também. Tá? Albernaz. Bom, eu acho que cada vez mais a gente está caminhando para o estado da arte no tratamento de varizes, e esse estudo, ele serve para realmente reforçar um pensamento, uma tendência de pensamento que está sendo criada de uma forma. A gente que é mais velho, eu já vi no passado era só uma técnica, só stripping e depois flebectomia. Quando começou o laser veio aquela coisa de laser, laser, laser. E eu costumo sempre dizer que o tratamento das varizes, a escolha do tratamento, a gente escolhe cada veia pede um tratamento, cada tipo de varize pede um tratamento, não é um paciente pede um tratamento. Ah, esse paciente eu vou tratar dessa forma. Não, essa veia eu vou tratar assim, essa veia eu vou tratar assado, essa veia. O que a gente tem visto muito assim é associação. O que a gente tem feito muito na clínica, lá, eu e a Dai, e toda a clínica, a gente tem feito isso, era a associação do laser de tributários com a flebectomia, com a espuma, com o laser de safena, ou seja, tudo que for possível. Porque quando você tem uma veia troncular para safena, é indiscutível o laser. E quando se tem veias tronculares que são possíveis de fazer tratamento com laser de tributárias, na minha opinião, é muito melhor fazer do que fazer flebectomia. Agora, essas veias que estão embaixo da pele, porque a gente no Brasil a gente trabalha muito com uma parte estética.
Então, eu ainda acho superior fazer uma flebectomia antes do cláux, uma mini flebectomia, já para preparar para o cláux. E às vezes não dá para fazer isso tudo num procedimento só. A gente costuma fazer as veias mais profundas num primeiro tempo, e no segundo tempo deixa as mini flebectomias e o cláux para fazer numa segunda abordagem. É claro que isso são preferências pessoais, mas, na minha opinião, todos esses estudos vão levando a gente para um pensamento. No futuro, nós vamos ter um leque, né, numa clínica. Olha, o paciente vai fazer aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, no mesmo paciente, porque cada técnica tem suas qualidades, vantagens e também depende do paciente. Por exemplo, na minha opinião, o tratamento de espuma não é para todos os pacientes. Eu acho que o paciente CAP2 que está buscando um tratamento estético, a espuma, a não ser que seja uma recidiva, que tem aquelas veias enoveladas lá mais profundas, ali a espuma vai muito bem. Mas para tratar veias superficiais, estéticas, eu acho que eu concordo com a Dai também, a flebectomia ainda, na minha opinião, ainda é superior. E a questão da espuma, eu acho que tem a espuma com drenagem e sem drenagem, né? Mesmo que a gente faça compressão, a questão da drenagem é fundamental para alívio de dor, para alívio de pigmentação, para quem busca esse resultado. Depende muito do que se está buscando. Isso é um tratamento de massa de população e o objetivo é resolver veias tronculares. O tratamento de espuma é fantástico. Mas se a gente está numa clínica privada, pensando já em pacientes mais estéticos, aí o objetivo já vai ser outro. Eu fiz um comentário geral, não especificamente pelo artigo, porque os colegas já mostraram uma avaliação crítica excelente, né, na minha opinião. É exatamente, concordo plenamente com o que foi falado. E agora ansioso pelos próximos, né, as próximas associações de técnicas que nós vamos ter aqui. Bom, E nós professor Marcondes, não desanime não, porque eu fiz uma progressão. Esse primeiro é retrospectivo, o segundo é um prospectivo multicêntrico e depois a gente vai para o randomizado. É. Eu quero dar os parabéns para a Nara pela escolha dos temas e parabéns para o Álvaro Galvão pela apresentação também, muito clara e bem tranquila. A gente trouxe o Bono hoje, não foi por acaso. O Dr. Bono também traz uma enorme contribuição para todo mundo, com um congresso super importante, que principalmente que tem vários pontos fortes. Eu acho que o mais forte de todos ainda, na minha opinião, é a gestão, porque a gente não aprende isso em residência, não aprende isso aprende no dia a dia, na prática, mas principalmente com pessoas que tenham experiência, que saibam, que entendam da coisa mesmo. E isso que o Bono traz para nós, né, Bono? Eu Eu gostaria que queria. falasse um pouquinho do Fleb Experience. Ah, obrigado. Eu queria aproveitar para falar mesmo. Até você tá me devendo uma vinda, você e a Dai. Bono, eu vou completar 60 anos e a gente está saindo de viagem amanhã. E, infelizmente, eu te prometo que eu vou fazer todo o possível para o ano que vem apresentar alguma coisa lá no Congresso, porque, cara, eu tenho o maior carinho por vocês, sabe, que é uma coisa pessoal mesmo, um carinho de verdade. O que eu puder fazer para ajudar lá vai ser o maior prazer. Parabéns pelos 60 anos de casado. De 60 anos de idade. Casado não. Casado não, 60 anos na Dai nem tem 60 anos. Mas, ó, deixa eu falar. A Nara já apresentou, o Álvaro vem pela segunda vez. A filha do Marcondes vai estar lá com a gente pela segunda ou terceira vez. E ela tá passando por uma barra lá que a gente sabe. E o Eduardo Ramaciotti, que você comentou, ele vai estar fazendo a abertura do evento. E eu estava falando com ele agora de manhã antes de entrar na reunião. E por que que a gente chamou ele? Porque o evento ele é totalmente de gestão. E na sexta-feira, dia 13 agora, a gente vai falar basicamente só de marketing. Então a gente pegou o funil de vendas, o funil ADA, desde topo, meio e fundo de funil, e a gente vai dar aulas finalizando com uma máquina de vendas de um cara do marketing que nem é da área médica, né? E existe uma dificuldade para a gente que é médico, principalmente para eu ou e vocês que são muito mais cientistas, de se afundar nesse meio do marketing, porque gera um desconforto e às vezes eu particularmente, às vezes me sinto meio como quase um
não pode falar aqui, sei lá, meio picaretão, assim, fazendo marketing, dá essa sensação às vezes, né? Mas a gente trouxe o Ramassort justamente para falar, poxa, mas aonde a ciência consegue integrar o marketing, consegue integrar a gestão financeira, sendo o Ramassort uma das pessoas mais que encabeçam a ciência no país. E ele tem um Instagram, ele é um cara muito forte também na questão do marketing. E aí no sábado a gente traz a gestão financeira aplicada na prática. Então, a Flávia Fidelis vai estar com a gente. Ela vai falar das questões legais no almoço de sábado. Mas a gente fala, por exemplo, como que você monta um serviço de lipedema, que é algo que está em alta. Então, poxa, como que você estrutura isso? Como que você investe? Como que você contabiliza? E como que você precifica e rentabiliza tudo isso? E a gente fala isso para laser transdérmico, para laser endovenoso. A gente de espuma, que é um procedimento de baixo custo, para lipedema também. Então, quem quiser para participar, ainda temos inscrições. Eu mandei no grupo agora uma condição super especial para os membros e eu mandei ontem um formulário, eu nem entrei ainda para ver quem se inscreveu, que hoje, ao longo do dia, eu vou sortear uma vaga e aí eu mando no grupo quem ganhou, tá bom? E obrigado pelo convite aqui. E o que eu disse no começo, estudar, trabalhar, cuidar da saúde, cuidar da família, os pilares, os meus pilares, né? E isso que vocês fazem de estar estudando, estar atualizando é fantástico. Vocês são muito de parabéns. Eu vou até tentar me organizar para participar, para assistir os próximos, porque às vezes a gente na correria deixa passar algumas coisas, né? Mas o nível aqui é muito bom. E bom, Bono, esse é um assunto super importante, porque a internet veio de uma forma incrível, cada vez mais redes sociais, a questão dos funis, acertar um funil não é fácil, né? Não é fácil. A gente trabalhou muitos anos com funil, e o que acontece é que chegavam os pacientes na clínica assim, quanto é mesmo a consulta? Nem chegavam, só ligavam, né? Então, a gente, um grupo de 700, tirava 7 consultas. E, então, assim, é super importante. A gente conversou no congresso da UIP, o Gilmar até estava na sala, foi uma sala brilhante de discussão de marketing, e ele falou que faz isso com muita naturalidade, então, puxando para o que a gente, no final, precisa mesmo é informação e aprender com humildade, né? E, então, acho que dá tempo ainda de ir, né, Bruno? Ah, mas isso que você falou é isso mesmo. A gente trabalha o lead, né? Que é o que a gente capta, para ele chegar lá embaixo, qualificado, quente, é muito difícil. É. Então, a ideia da sexta-feira é justamente navegar isso e como que você prepara o lead, né? Para o cara que entrar em contato para falar com a tua secretária, ele não seja um curioso, que só quer saber preço, etc. Não, ele já é um cara que já está meio decidido. Mas é um desafio, né? Que é o que a gente chama de, que é um termo até meio agressivo, mas é a máquina de vendas, né? É como que você trabalha o funil e prepara o lead para ele chegar lá embaixo. A gente sabe que cada clique tem um custo, né? Então, você está investindo ali um dinheiro para ele ligar para tua clínica, para ele não ser um curioso. Mas isso é difícil. Eu vou falar que eu vou lá mais para aprender, porque também eu tenho essa dificuldade. O Gilmar é um cara que já está no marketing há mais tempo, ele tem uma experiência muito grande, está junto com a gente, né? O evento é meu e dele. E a Nara já participou bastante, ela sabe como que funciona lá. Mas é isso, ó, tem vaga ainda, tá em cima, que é daqui 2 dias. Imagina a correria que eu tô aqui desse lado, mas quem quiser ir ainda dá tempo. E obrigado por ter feito essa promoção para os Van Clubbers, né? Porque a gente, isso é uma troca de uma parceria, assim, porque para nós também é super bom, a gente consegue oferecer para o pessoal que segue essas vantagens, e no final é um Na clube, hora né? que o Álvaro mandou mensagem, eu falei, putz, deixa eu só confirmar se eu posso, né? Aí eu mandei lá no grupo, pode, pode. Aí, então vamos. De E- Ó, repente vou te pode falar, até liberar mais de uma, né, Bono? Oi? Pode até liberar mais de uma, né? Deixa eu ver quem que vai estar lá, quem não, quantas pessoas vão ter lá, a gente vê o sorteio hoje. Isso. eu contar para você que assim, a gente aqui se acostuma a ter esforços para poder ter conquistas, né? Para mim poder ir no seu congresso, é, eu vou ter que ir de ônibus até Porto Velho, Bem são aí. 400 quilômetros.
Vou Nossa. pegar um voo de Porto Velho a São Paulo e na volta eu vou voltar para Porto Velho e tenho que voltar de Porto Velho para cá. Então, assim, muitas pessoas não têm noção, às vezes, do esforço que a gente faz para trabalhar aqui em Rondônia, tá? Então, muitos me perguntam o que que eu faço aqui, né? Então, assim, Rondônia é um estado que a gente costuma dizer que é dos fortes, porque o nível de esforço que todas as pessoas fazem para estar aqui, para conquistar aquilo que aqui dentro não é só a questão financeira, é a questão também de esforço pessoal, de empenho, de desejo, de prospecção. Então, o conhecimento para a gente também custa mais tempo, custa mais trabalho, custa mais esforço, mais dedicação, mais abnegação e muita renúncia, né? Então, ontem mesmo foi um dia de muito trabalho e assim tudo se organizando para tentar deixar pronto para podermos estar aí com vocês. E eu tenho certeza que esse congresso ele vai trazer. Eu vou levar minha esposa, que hoje está na administração do hospital, justamente para também ter um conhecimento abrangente, porque a gente passa por processos em que temos que criar métodos para podermos chegar aos resultados. Não dá para termos resultados simplesmente pelo achismo ou pela expectativa de que está fazendo uma coisa bem feita, mas sim métodos para que a gente possa levar o cliente a concluir os seus resultados e fechar realmente as compras e que essa máquina de venda realmente tenha essa função. Então, eu gostei muito do último congresso, valorizo muito o trabalho que você está fazendo e eu acho que isso é um benefício muito grande que vem, como o Bernas falou, nós médicos não fomos preparados para isso, temos que lidar com o processo mercadológico, temos que transformar uma profissão que é uma profissão vocacional da medicina, de ter que trabalhar por amor, mas que também precisamos lidar com o processo mercadológico e social. O consultório é um business, né? É, Sim, Virou um pegando, business pesado. pegando o gancho do Álvaro, né? Vocês observem uma coisa: o Álvaro vai fazer esse enorme esforço, e o Álvaro é uma pessoa que nem precisava, né? Sabe que tem hospital, é uma pessoa que, em termos de business, entende muito, mas é a importância da gente modelar pessoas que tenham experiência, e nessas pessoas você vai encontrar realmente humildade, porque a humildade de querer aprender, de entender que, poxa, eu sei bastante, mas eu posso aprender mais. A gente tem que estar sempre nessa vibe, eu acho que que é o caminho do crescimento, na minha opinião, né, Bono? Ah, não tem dúvida. A gente sempre tem que aprender mais. E burro é quem acha que sabe tudo, né? Porque ninguém sabe tudo. Sempre tem alguém que sabe mais que você, sempre tem alguma coisa para aprender. Tanto é que no evento, essa é uma discussão minha e do Gilmar, eu falo para ele, eu não vou dar aula. Eu não quero dar aula. Eu vou lá para, eu vou chamar pessoas que sabem mais do que eu quero aproveitar para também aprender. Então, por exemplo, da gestão financeira, que vocês sabem, eu estudo bastante, eu sempre estudei bastante, mas eu trouxe o Ricardo de novo, né? Que já atendeu você, já foi até aí, já foi para Rondônia para atender o Álvaro, e ele é um cara que, assim, às vezes eu faço um esforço gigantesco para chegar num insight, falo para ele, Ricardo, isso, ele falou, ah, não, isso é simples, é isso. Aí ele falou, caraca, o cara sabe 1000 anos mais do que eu. Então, assim, por que que eu vou me meter para falar um conteúdo que ele vai falar? Então, o foco do nosso evento, por exemplo, esse ano a gente mudou bastante os palestrantes, mas a gente trouxe a Nara quando ela estava com a teta, nem tinha feito o trabalho ainda, porque quem vai falar melhor de teta do que a Nara? Então, vamos trazer a Nara. Poxa, gestão financeira, vamos trazer um cara de gestão financeira. De máquina de vendas, eu trouxe um cara que ele é do marketing imobiliário. Ele é um dos caras maiores aqui de São Paulo de lançamento da Cirela, dessas grandes empreendedoras. E o cara, ele falou comigo, falou, mas a gente está 10 anos à frente do marketing médico. Quer dizer, o marketing médico está 10 anos atrás do marketing imobiliário. Então ele vai trazer a experiência dele com máquina de vendas. Por que que eu vou deixar alguém que, né, que não tem tanta experiência falar no lugar? E aí o Gilmar já não, eu quero dar aula. Eu falei, não, beleza, Gilmar, você sabe muito também. Você fez MBA em marketing, você vai dar aula. Eu não vou. Eu vou lá para moderar, para discutir, para pentelhar e para aprender. Mas é isso, a gente tem que estar sempre aprendendo. E Álvaro, parabéns pelo esforço. Você é realmente um exemplo
Agora você me deixou agora, tem que caprichar para entregar alguma coisa muito boa para você, cara. Botou uma pressão aqui grande, viu? Eu tenho certeza que eu aprendo sempre. Mas os jantares, os encontros, o network é maravilhoso também. Albernaz, você quer fechar Sim, eu vou. a reunião? Não sei se a gente convida o Bono para fazer o encerramento e o convite. Bom, nós vamos encerrar pelo YouTube e continuamos fazendo a gravação depois da Eu acho que ele chamada. vai fazer a gravação completa, daí depois ele vai editar para botar no YouTube, daí separa as. Ok. Então, pessoal, eh, até a próxima semana, se Deus quiser, e com mais um tema nessa mesma linha de tratamentos mistos. E tchau. Um grande abraço.